Nessa última semana, para ser mais exato, no dia 25, a gente teve aí a Oraxia, um novo Warframe que chegou no jogo, e junto dela vieram mais coisas como mods de ampliação, entre outras coisas também, a gente recebeu o tão aguardado rework da Valkyrie. Rework esse que sinceramente demorou muito para chegar e basicamente visa tornar o Warframe mais útil, porque vamos ser sinceros aqui, quando foi a última vez que você viu alguém jogando de Valkyrie? Você tem alguém que fala que joga aqui, outra pessoa que joga ali, mas de fato, quando foi a última vez que você viu? Porque eu vou ser bem sincero, eu não lembro. É bem capaz de fazer pelo menos aí um ano que eu não vejo ninguém jogando de Valkyrie. Mas enfim, vamos entender mais ou menos o que ela recebeu nesse rework, a começar pela vida base dela, não só pela vida base, a armadura base também. Ela recebeu uma quantidade maior agora de vida e armadura base. Você tem 750 de vida base e 1000 de armadura base, o que é muito interessante, porque você consegue tancar com grande facilidade, principalmente utilizando a segunda e a quarta habilidade dela. A passiva dela também recebeu um rework muito interessante, diga-se de passagem. Agora você consegue dano base com essa passiva, você consegue até 300%. E esses 300% não se aplica só à sua exaltada não, se aplica a qualquer melee ali que você esteja utilizando. Enfim, acontece que quando você bate, quando você mata, ou quando você dá uma assistência ali em alguma kill de algum aliado, algum companheiro seu, você basicamente vai acumulando esse valor que chega até um limite de 300%, como eu havia comentado. Mas esse limite tem também um certo porém. Se você parar de matar ou de bater em inimigos, ele começa a cair, e não só isso. Se você estiver prestes a tomar um dano fatal, ou seja, se você for morrer, todo esse acúmulo de dano que você tem é consumido em troca de 5 segundos de vulnerabilidade. Mas para isso funcionar de fato, você tem que ter no mínimo 150% desse bônus. Menos do que isso, a sua invulnerabilidade não funciona. Então, basicamente, o que você tem é um Warframe que tanca relativamente bem, baseado em armadura, é claro. Mas quando você vai morrer, você consegue se salvar ali só tendo isso estacado. E vamos ser sinceros, você vai ter isso estacado, porque é basicamente você bater o tempo todo. A primeira habilidade, Ripline, tá muito mais interessante. Antes você tinha uma habilidade que era realmente inútil, ela não fazia nada direito, puxava um inimigo por vez e puxava mal, tinha uma distância muito ruim para você se movimentar, agora nem tanto. Além de uma distância maravilhosamente boa, você tem também uma capacidade para juntar inimigo usando a Ripline, ou seja, agora você realmente puxa vários com uma ativação. E no fim das contas, se você estiver fazendo isso, por exemplo, utilizando a sua quarta habilidade, a Histeria, você basicamente junta eles e ao mesmo tempo, quando você chega no inimigo, você automaticamente já bate neles. Ou seja, você consegue se movimentar e matar inimigo só usando basicamente uma habilidade. É claro que você tem que estar com a quarta ativa, mas enfim, você casta só uma delas e no fim das contas isso aqui fez muito bem para Valkyrie. Sua segunda habilidade, a Warcry, é claro que também sofreu mudanças, por exemplo, agora ela não causa mais lentidão nos inimigos, o que é uma mudança ruim. Antes ela dava velocidade de ataque, a armadura e a lentidão, agora ela não dá lentidão, agora é a terceira habilidade que causa lentidão. Mas ela também recebeu alguns aumentos, como por exemplo, aumento de duração base, agora você pode reconjurar essa habilidade e inclusive também conjurar ela em movimento, o que antes era ruim porque você tinha que parar para ficar ativando, mas enfim, são pequenas coisas aí e eles tiraram essa lentidão da segunda habilidade justamente para colocar na terceira habilidade. A Paralysis, além de herdar essa lentidão em inimigo da Warcry, da segunda habilidade, agora também causa vulnerabilidade a dano, o que é muito interessante, porque, por exemplo, vamos supor que você juntou inimigos com a Ripline, mas por algum motivo você não matou com uma porrada automática. Por que não causar vulnerabilidade a dano e causar ainda mais dano nesses inimigos? Então, enfim, se você usar o mod de ampliação da Paralysis, inclusive, você consegue também juntar inimigos, assim como com a primeira habilidade, o que é muito interessante, porque agora ela funciona de forma mais simples e mais útil também. Se você não quiser juntar inimigo com a primeira, você pode usar o mod de ampliação, juntar inimigo com a terceira e além de juntar inimigo, você também consegue tornar eles vulneráveis. Essa pequena alteração também eu achei muito interessante. Por mais que tenham nerfado a Warcry nesse sentido, buffaram a Paralysis para muito melhor. E por último, mas não menos importante, a gente tem a Histeria, que foi muito criticada a alteração que eles fizeram, inclusive nessa habilidade aqui, que basicamente agora você não fica mais invulnerável quando usa a Histeria. Antes você ficava imortal, você ficava com a vida cinza ali, é o que o pessoal fala, né? Você tanca com a vida cinza, enfim, você não morria por nada. Agora, isso não é mais possível. Você tem aumento de armadura, ou seja, quando você usa a Histeria, você basicamente aumenta a quantidade de armadura que a segunda habilidade, Warcry, te fornece. Mas imortalidade não tem mais.
E é claro que além disso você também tem roubo de vida com a histeria. Quando você ataca inimigos, você também consegue curar a sua vida. Então sim, infelizmente a gente não fica invulnerável, mas também não torna essa habilidade ruim. Você consegue tancar tranquilamente, socando armadura na sua Valkyrie e junto disso também tendo roubo de vida. Então ela ainda tanca bastante, só não é imortal. Enfim, chega de balela e vamos começar a entender aqui o que a gente pode fazer para ter uma build eficiente, tanto no quesito tanking, energia, tanto no quesito, é claro, dano. Para começar, uma coisa muito importante, você vai olhar para a Valkyrie, mas você não vai olhar só para ela, você também tem que olhar para a exaltada dela, porque é claro, você vai buildar olhando, visando usar a exaltada. Então uma coisa que é muito interessante é que a exaltada, por padrão, tem 50% de chance crítica. Isso é chance crítica, meus amigos, pra cacete. Então você não precisa colocar Wrathful Advance. Quer dizer, você vai conseguir fazer um bom uso dessa habilidade também, mas não é necessário. Você consegue chegar a números muito próximos, na verdade, números iguais, e usar outra coisa no Helminth que facilite a sua vida, tanto no quesito energia ou outra coisa que você preferir. Dentre tantas possibilidades que o Helminth proporciona pra gente, a que eu achei mais interessante, pelo menos nessa utilização, é a Lycat's Hunt, a habilidade da Voruna. Isso porque ela permite com que a gente drope mais orb, seja de vida ou de energia. Quando você mata inimigos com algum ataque melee, é orb de vida. Quando você mata inimigos com algum headshot, orb de energia. Em outras palavras, tudo que você tem que fazer é jogar normalmente com a Valkyrie, porém com o Equilibrium equipado. Assim, todo orb de vida que você dropa, você basicamente converte em energia e você consegue energia infinita. É só você continuar matando inimigo. E uma coisa que a habilidade da Voruna é capaz de fazer é que quando você mata um inimigo com 5 efeitos de status diferentes ou mais, você basicamente acrescenta mais tempo à duração dessa habilidade. Ou seja, você consegue manter essa habilidade infinita, a segunda habilidade, Warcry, infinita, mas é claro que dessa vez é com mod de ampliação, e a quarta habilidade, a Histeria, também infinita, pelo simples fato de que você tem energia infinita também. Meu Deus, eu falei 1000 vezes a palavra infinita aqui. Mas calma aí, calma, porque antes da gente inventar de infundir alguma coisa aqui, a gente tem que saber o que a gente quer para nossa Valkyrie, porque a gente tem duas opções, ou a gente pode substituir Repline, a primeira habilidade, ou a terceira habilidade, Paralysis. E calma, isso aqui é muito fácil de você saber o que você quer. Se você quer mobilidade, seja vertical, horizontal, e ao mesmo tempo você poder agrupar e matar inimigo, Repline, ótima escolha, vai ser divertido e também, de certa forma, até eficiente. Agora, se você quer abrir mão disso e bonificar ainda mais o seu dano, tornando os inimigos vulneráveis, você pode usar Paralysis. E sim, essa vulnerabilidade aqui é muito boa, tanto é que eu tô usando ela, mas você consegue causar bilhão de dano normalmente sem estar usando ela, é claro que com menos frequência, mas você consegue manter uma build bem consistente com ou sem essa vulnerabilidade. No fim das contas, você escolhe tirar a primeira ou tirar a terceira, nisso daí eu não vou entrar em mérito. De fragmento aqui, eu tô usando 5 fragmentos violeta para aumento de dano crítico corpo a corpo, tá? Esse efeito desse cristal, ele é dobrado se você tem 501 ou mais de energia, mas enfim, eles não são obrigatórios, quanto mais você usar, mais dano você causa, mas você consegue jogar normalmente sem eles também. Claro que seu dano vai ser menor, mas enfim, você consegue jogar sem problema algum. Agora, na build da Valkyrie, vocês podem reparar uma coisa, eu tô usando Precision Intensify, Blind Rage, Transcend Fortitude e Mode Augmented, ou ampliação exúvia em português, pra gente ter mais força. Na Valkyrie, ou pelo menos nessa utilização usando a habilidade da Voruna na Valkyrie, a gente pode simplesmente abrir mão de eficiência porque a gente tem energia infinita. Então você pode usar Blind Rage, Transcend Fortitude sem medo nenhum, porque você tem energia literalmente infinita conforme você continua matando inimigo. E eu vejo muita gente usando 7 Umbral aqui na Valkyrie. E não é ruim, muito pelo contrário, bonifica muito bem ela, porque você tem bastante vida, bastante armadura e você também precisa de força. Então você dá tudo o que a Valkyrie precisa num 7 Umbra, mas tem 2 probleminhas aí em relação ao 7 Umbra. O primeiro é que nem todo mundo tem, porque é um pouco complicado de se conseguir, principalmente para quem tá começando no jogo, e outra é que atrapalha futuras builds. Então se você quiser fazer uma build diferente, as polaridades Umbras vão te atrapalhar. E justamente por conta desses motivos eu preferi não utilizar o 7 Umbral. Na verdade, eu preferi deixar o Precision Intensify para bonificar apenas a quarta habilidade, porém de forma
maior, visto que quando a gente está usando a nossa exaltada com a histeria, o dano base dessa arma é basicamente ligada à nossa força. Então o Precision Intensify aqui é muitíssimo interessante, visto que também a gente guarda os slots. Então, ao invés de aumentar mais armadura com um Brawl Fiber, o que seria completamente redundante aqui, visto que a gente tem aumento de armadura com o Warcry, e essa bonificação da Warcry é triplicada pela histeria, você só coloca um Adaptation. Pronto, muito melhor. E não, você também não precisaria do Adaptation, mas calma, na verdade, não em missões comuns, rotineiras do Steel Path. Agora, levando em consideração debuffs da Arquimedia ou inimigos que infligem o efeito de status cortante que ignora a armadura, aí sim o Adaptation entra aqui e faz bem mais diferença do que faria numa missão normal. Você pode trocar ele se você quiser jogar, por exemplo, uma missão normal de sobrevivência, extermínio, mas, sinceramente, não tem necessidade, até porque não tem muito mais coisa pra colocar na Valkyrie. E como vocês podem reparar, eu tô sem esses dois mods aqui, porque aqui entrariam os mods de ampliação. Então deixa eu colocar na minha build correta agora, que eu tô com a Like at Hunt aqui infundida, eu removi a primeira habilidade, mas enfim, eu tô usando Eternal War, isso daqui você vai utilizar independente de qual das duas habilidades você quiser remover, tanto a primeira quanto a terceira, porque esse aqui é o Augment da segunda habilidade, da Warcry, que faz com que você aumente o tempo de duração dela quando você mata um inimigo com o seu melee, tá? E aqui entraria o outro mod de ampliação ou outra coisa que você preferir. Então eu tô usando o Prolonged Paralysis, que faz com que a terceira habilidade também puxe inimigos. E antes que eu me esqueça, o mod Exilus também é opcional, tá certo? Você usa o que você quiser. Eu tô usando Streamlined Form pra gente poder ficar deslizando e batendo em vários inimigos, e enfim, é só pra facilitar esse uso, mas você também não precisa usar isso daqui não. E vocês lembram que a gente tá usando ampliação Exúvia, certo? Acontece que depois que a gente proca os 250x, o ideal aqui é a gente desligar a quarta habilidade, desligar a histeria e ligá-la novamente, para a gente poder se bonificar desse aumento de força. Isso também serve para a segunda habilidade. Então, em resumo, assim que você pegar 100% ali do seu arcano, assim que você estacar 250x, você desabilita e reabilita de novo a segunda habilidade e a quarta habilidade. Nas garras da Valkyrie, a gente tem aqui o seguinte, é uma build bem simples também, a gente tem dano base, dano multiplicativo com o mod de facção, a gente tem multiplicadores de chance crítica e dano crítico aqui com Galvanized Steel, Organ Shatter, Blood Rush, enfim, Primed Reach para mais alcance no ataque, a gente não tá usando nada aqui que aumente a velocidade de ataque porque é redundante, a gente já consegue velocidade de ataque na segunda habilidade da Valkyrie. E aqui no elemento você pode decidir o que você vai fazer, por exemplo, você pode colocar o tipo de elemento que é a fraqueza do inimigo, isso daqui fica a critério de gosto, você pode fazer o elemento que você quiser, mas a minha recomendação é que você faça algum elemento que utilize o Primate Fervor Strike para você causar também mais dano. Enfim, para você poder ficar spamando o golpe pesado sem perder combo, Discipline's Merit, na verdade você pode usar qualquer mod aqui, Tenokai, tá? Não se preocupa, mas o Discipline's Merit ele te garante pelo menos um uso a cada 4 hits acertos, então eu acho ele mais eficiente mesmo. De arcano aqui, eu tô usando o Melee Vortex pra gente poder bater inimigos ali sob efeito de status magnético e puxar eles. Quer dizer, você pode usar o arcano que você quiser aqui. Se você quiser aumentar o seu dano com Exposure, você pode. Se você quiser aumentar a sua chance crítica no seu ataque pesado, você pode. Se você quiser até aumentar a sua armadura, você pode. Eu não recomendaria, tá? Mas faça por conta e risco, você também pode. Acontece que eu tô usando o Vortex pra justamente poder juntar inimigos ali. E não, você não precisa procar magnético com a sua melee. Só de você procar magnético com alguma Epitaph ou com o seu companheiro, por exemplo, você já consegue bater neles e ativar o seu arcano desse jeito. E é justamente agora que entra o Diriga, pelo simples fato de que com Diriga a gente tem Arc Coil, que é uma habilidade, um mod de preceito que faz com que o seu companheiro fique jogando dano elétrico ali, proc elétrico na verdade, em vários inimigos ali na frente dele. Mas isso daqui não vai funcionar sozinho, pelo menos não para procar aquele monte de efeito de status. Acontece que junto da Arc Coil entra Manifold Bond. Esse mod faz duas coisas, mas a gente só vai fazer a primeira coisa descrita nele, que basicamente é usar a arma do companheiro para forçar efeito de status na Arc Coil. Então, em resumo, vamos supor que você tenha viral, magnético, radioativo e ígneo na sua arma de companheiro. Junto disso, quando ele for usar a Arc Coil, quando ele for ativar essa habilidade nos inimigos, ele obrigatoriamente vai ativar também, vai jogar também esses efeitos de status nos inimigos.
E é justamente com essa sinergia que o companheiro vai aplicar vários efeitos de status, fazendo com que você aumente a duração da sua Like It Hunt, fazendo com que você prime os inimigos, fazendo com que você também consiga puxar inimigos como ele Vortex. Enfim, junto disso a gente também vai utilizar aqui Primed Regen, Momentus Bond, que, ok, não precisa usar os dois, só um dos dois tá mais que o suficiente. Isso aqui é só pra fazer com que o seu companheiro fique vivo por mais tempo, tá? Seismic Bond, opcional também, tá aqui porque eu não tive ideia pra colocar outra coisa, mas enfim. Outra coisa muito interessante é o Tenacious Bond, porque com esse mod você ganha mais 1.2x de multiplicador de dano crítico final. Em resumo, isso daqui aumenta o dano crítico que você causa com as suas armas também. E para isso, a arma do seu companheiro tem que ter 50% ou mais de chance crítica. E como vocês podem ver, eu estou usando a Prime Laser Rifle, mas tem outras armas que você pode utilizar no companheiro que vão ter o mesmo efeito, como por exemplo aqui a Vulk Lock, que por padrão tem 35% de chance crítica. Enfim, acontece que quando você está usando alguma arma dessas aqui junto de Critical Delay, a sua chance crítica tem que estar acima de 50%, então nesse caso, com essa arma, a gente tem o nosso Tenacious Bond funcionando normalmente. Agora reparem nos elementos, viral aqui em cima, magnético, radioativo e ígneo. É isso aqui que a gente vai forçar junto com o elétrico, justamente com a Arc Coil e Manifold Bond para fazer com que a gente tenha essa bomba de efeito de status o tempo inteiro. Uma coisa que pode ser um pouquinho chatinha, pelo menos para a maioria das pessoas, é adquirir combo. Combo é bem chato porque você não consegue pegar um inimigo e ficar batendo nele várias vezes. Você vai dar hit kill em todos eles, até mesmo com pouquíssimo combo. Então leva um certo tempo para você conseguir combo. Então é muito interessante você poder resguardar esse combo. E aqui vem duas opções. A primeira delas é utilizando, por exemplo, duas armas. A build delas não importa, é só uma primária e uma secundária, com os arcanos destreza equipados. Sério, você não precisa de mais nada. Por exemplo, eu tô usando uma Epitaph, e vocês podem ver que a minha build de Epitaph é completamente normal, e eu tô usando Dexterity. E a mesma coisa na Halta. Na build dela a gente tem isso daqui, essa porcaria, e Dexterity. Só isso, só esse arcano importa. A função desse arcano é fazer com que o seu combo tenha mais duração. Então você pode ficar um tempo maior sem bater em inimigo, que você não vai perder um combo. Mas vale ressaltar uma coisa, que quando esse tempo se passa e você não bate em ninguém, na verdade você perde todo o combo de uma vez. Então você pode preferir nesse caso utilizar o Foco de Escola Naramon. O Foco de Escola Naramon tem aqui como poder principal, aqui no centro da árvore, é que quando você deixa de bater no inimigo, o seu combo decai, mas não decai todo, ele decai um pouquinho só. Então acontece que se você ficar sem bater e aquele tempo cair, se você não conseguir bater o inimigo em certo tempo, você não perde o seu combo todo, você perde uma fração dele. Quanto maior o nível dessa habilidade aqui, melhor, mas não se preocupa, não precisa estar no máximo não. Uma outra coisa que você pode fazer utilizando, por exemplo, a Naramon é aumentar o seu contador de combo, sendo assim você também conseguiria adquirir combo muito mais fácil, utilizando, por exemplo, aqui a Opening Slam. Quando você entra no seu Tenno e dá um golpe Slam com o Tenno, você ganha 20 segundos de dobro de combo, então você pode usar isso daqui para aumentar a velocidade na qual você consegue combo, simples assim. Mas enfim, como eu comentei, eu não tô usando o Naramon, eu tô usando os arcanos Dexterity, que dão pra gente mais tempo nesse combo. E o que acontece é que justamente você pode, assim como eu também, utilizar uma Halta, a arma do Kullervo, porque o atributo único dela permite com que você ganhe combo quando você acerta inimigos com o disparo da Halta. Então, na verdade, você consegue muito mais combo usando a Halta e sem precisar bater com a sua exaltada. É só você ativar ela, você tem que primeiro ativar, depois você pega a sua Halta e dá uns disparos. E pronto, você conseguiu combo e nem bateu em ninguém. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo e espero que vocês tenham gostado. Sinceramente, essa mudança na Valkyrie, esse rework, esse pequeno buff, eu achei bem interessante. Ela não tá mais imortal, mas continua tancando pra cacete, inclusive em missões de alto nível. Ela tanca bem ainda, causa muito mais dano do que antes e tem todas as habilidades agora funcionais, coisa que antes era, pelo menos pra mim, a pior coisa de todas. Então é isso, rapaziada. Valeu, tamo junto e é nóis!